gente boa de Deus, gente querida. Deus nos abençoe a todos nós, aqui e aqueles muitos queridos, milhares que nos veem ali. Que a graça de Deus seja com todos nós, em nome do Senhor. Nós estamos dando prosseguimento à nossa viagem do caminho do discípulo. E como nós vimos, nós, nas últimas quartas-feiras, iniciamos, depois de 4 meses de parada, a nossa releitura do texto de Mateus, e eu disse que concluiríamos esse segundo bloco, que já vai agora, na soma de tudo, para cerca de 70 reuniões de ensinos sobre essa jornada espiritual e de consciência do discípulo, segundo Jesus e segundo o Evangelho, nesse momento em que nós estamos adentrando. E depois nós vamos voltar para aquela sequência já aqui, em Mateus outra vez. A gente começou no capítulo 16, vocês lembram? Pois bem, nós vamos retornar, como eu tinha prometido, depois de vermos essa base da fundamentação do discípulo, dos fundamentos do discípulo, nós iríamos retornar para o capítulo 19 e prosseguirmos com as respostas, as perguntas cretinas e as respostas divinas. Lembram disso? Pois bem, hoje nós estamos chegando praticamente ao fim desse bloco que eu chamei de o bloco do fundamento da caminhada. E eu quero ler no capítulo 6, do verso 19 até o verso 34. Porque não dá para separar. Isso tudo faz parte de uma consciência só, de um ensino só, de um entendimento só. E assim está dito: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará e será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo, todo o teu ser estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ou meio metro ao curso da sua vida. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os alienados, os que desconhecem a realidade de Deus, é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olhem aqui, meus amigos queridos, nós vimos que toda essa sequência começa com a advertência de Jesus, no sentido de que nós não nos entreguemos ao surto das acumulações sobre a terra. Que a gente não caísse na síndrome dos faraós, nem daqueles que acreditavam no seu engano, que teriam a capacidade de levar os seus tesouros consigo para outras dimensões, porque não passa. Ao contrário, Jesus disse: fujam do surto idolátrico das acumulações, porque há um limite para tudo. O que a gente acumula, a gente sempre acumula contra nós mesmos, e a gente sempre acumula defraudando outros, diminuindo outros, contra nós mesmos, porque há um limite para o ter. Só não há limite para o ser. Mas o ter tem o seu limite, por mais que a gente adquira fortunas incomensuráveis. O próprio usufruto delas não nos está disponível no curso de uma existência. É por isso que Jesus denuncia esse surto acumulativo, ilustrando isso com a história daquele homem dos celeiros, que disse: eu vou fazer celeiros novos e maiores e guardarei muito mais. E quando tudo estiver pronto e eu tiver multiplicado em muito a minha capacidade de acumular, eu direi para mim mesmo: alma, regala-te, alegra-te, festeja, porque tu tens acumulado para muitos e muitos dias e para além dos teus próprios dias. Ao que Jesus disse que aquele homem era louco, porque naquela mesma noite Deus lhe diria: eis que eu demando a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Ou virá porventura contigo o que tu acumulaste em teus celeiros? Jesus ainda pergunta: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ele disse, portanto, ao invés de cairdes no surto cumulativo de coisas perecíveis, que a traça corrói, que o ferrugem destrói, que os ladrões escavam e roubam, que o mercado de capitais arruína do dia para a noite, que um vento e uma boataria na bolsa arrebenta com tudo. Uma mudança de governo pode fazer você dormir bilionário e acordar absolutamente esvaziado de tudo quanto tinha guardado. Sem falar no ferrugem na saúde, naquelas coisas que penetram nos nossos corpos, para os quais não há dinheiro que possa adquirir o bem e a saúde da vida. Sem falar nas contrariedades, angústias e preocupações da existência, contra as quais não há extrato bancário que possa afastar e assustar a fantasmagoria de tais angústias e de tais preocupações. Por isso diz ele, ao invés do processo cumulativo, perecível, ajuntai, sim, não no ter, mas na perspectiva de ser, tesouros para vós outros nos céus, aonde nada perecível penetra. E o ajuntar nos céus não é uma poupança transcendental. Ajuntar nos céus é um guardar existencial. A celestialidade na qual eu ajunto os meus tesouros é o meu coração. O tempo de fazer esse ajuntamento é este dia chamado hoje. Os tesouros dessa acumulação têm a ver com meu dilatamento em amor, que ame de verdade. Tem a ver com o meu crescimento em misericórdia. Tem a ver com a minha capacidade de me tornar longânimo no esperar, no crer, na certeza da bondade de Deus sobre mim e sobre outros, e na paciência, na espera dessa misericórdia sobre mim e sobre outros. Ajuntar esses tesouros tem a ver com a confiança na imperecibilidade da minha existência feita eterna no Senhor Jesus, contra a própria perecibilidade deste corpo de morte que se desvanece. Ajuntar tesouros nos céus tem a ver com o exercício da prática generosa, espontânea, sincera de boas obras. Tem a ver com o exercício da piedade, que se manifesta como amor cheio de devoção grata a Deus e se expressa na horizontalidade pelas ações todas da mesma piedade ao encontro dos seres humanos. Não apenas dos iguais a nós, não apenas daqueles com os quais nós simpatizemos, mas na direção de todos os homens, mesmo daqueles que nos tratem com antipatia, mas para os quais nós somos chamados a destinarmos indiscriminadamente empatia, solidariedade, mesmo quando da parte deles não há qualquer manifestação de amor ou carinho por nós, mas o chamado de Deus para o coração de cada um de nós é para que sejamos simpáticos e solidários em amor para com eles, a ponto de Jesus ter nos dito: amai os vossos inimigos e orai
pelos que vos perseguem. A gente ajunta tesouros nos céus quando abre mão de julgar o próximo. A gente ajunta tesouros nos céus quando condenamos todo mundo à graça da salvação. A gente ajunta tesouros nos céus quando abrimos mão da vingança ou do guardar amargura em nós. Ao contrário, quando queremos que o acumulado seja em nós jamais seja aquilo que, como efeito da ação adoecida dos outros, queira em nós fazer ajuntamentos amargurados, mas ao contrário, acumulamos tesouros nos céus, quando contra toda perspectiva amargurável, o nosso coração se adocica em graça, em bondade, em misericórdia, em ação esperançosa e em pensamentos de bondade que se manifestam como atitude, como energia, que Deus lê, que Deus conhece e que o diabo, em discernindo, teme e treme. A gente ajunta esses tesouros nos céus, não enviando orações para os céus, mas através de ações na terra. Não apenas porque exerçamos qualquer forma de passividade em relação à vida, mas pela ação e pela postura da nossa atividade segundo a vida de Deus, em relação a tudo que Deus chame vida, até mesmo àqueles que conosco procedam na perspectiva da antivida. Aí o mais pobre de nós se torna rico. Aí o mais despojado entre nós é o maior. Aí o menor entre nós é o mais elevado. Aí o menos percebido muitas vezes entre nós, frequentemente é o mais iluminado e glorioso. Aí o mais acachapado e humilhado entre nós é o mais coroado, com coroa de graça, glória e diadema, diante do Pai e diante da multidão das testemunhas celestiais. É na simplicidade desses atos que a gente vai se tornando rico para com Deus e ajuntando para nós mesmos tesouros nos céus. E Jesus diz que assim deve ser, porque é isso que determina a qualidade do nosso ser. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí se qualificará também o teu coração. É por essa escolha que a gente determina a qualidade de ser que a gente se torna. E aí ele prossegue, fazendo um link, uma ligação, uma conexão imediata entre a qualidade do ser que a gente desenvolve, transformando isso na qualidade do nosso olhar, da nossa interpretação, da nossa percepção e do resultado disso, gerando luminosidade no nosso ser, na vida, que decorre desse olhar que foi limpo da ambição, que foi purificado da cobiça, que foi alvo do colírio da bondade de Deus que tirou de nós toda a inveja. Esse olhar que se entregou a ver, não conforme todos os supostos encantamentos e ilusões propostos o dia inteiro como engano diabólico nas nossas mentes e para as nossas percepções, mas ao contrário, um olhar que, em tendo escolhido qual é o seu tesouro, vê a vida e toda ela unicamente a partir desta ótica interpretativa, que nos dá
outra percepção, outra ambição, outra leitura, outra visão, e que por essa outra visão faz o nosso ser se transformar num ser absolutamente iluminado. É isso que nos faz ser luz do mundo. É isso que nos transforma, como diz Pedro, em faróis reluzentes neste mundo tenebroso. Mas ao contrário disso, o não entendimento, a não prática, a não busca, a não compreensão, ao contrário, quando a gente permite o sufrágio do nosso ser, a antítese do que Jesus aqui nos propõe, permitindo que o nosso olhar se corrompa pela cobiça, pela inveja, pelo materialismo, pela avareza, pelo cinismo, pela indiferença, pela amargura, pela escolha daquelas que sejam as riquezas de um presente frequentemente vivido para cultuar aquilo que Jesus disse que diante dos homens é elevado, mas diante de Deus é abominação. Isso produz em nós um ser de luz escura, um ser de projeção de sombras espirituais. Isso tudo afeta nossos processos mentais cada vez mais. Por isso se diz no Apocalipse: continue o santo a santificar-se e continue o imundo a revolver-se na sua imundícia. Porque se o meu ser, se o meu olhar for bom, todo o meu ser será luminoso. Se o valor interior, qualitativo do meu ser é esse que me põe no processo das ambições espirituais que ajuntam tesouros celestiais na existencialidade do meu ser, todo o meu ser será luminoso. Mas se o oposto disso se instalar em mim, se eu viver apenas para o que é tátil, para o que é visível, para o que é aparente, para o que é acumulável, para o que é contabilizável, eu estou trocando o eterno pelo temporal, estou deixando de ambicionar o que não morre, o que não tem fim, por aquilo que é absolutamente finito, corrompível e destrutível. E ao ambicionar estas coisas, eu me afundo nelas, eu me abismo nelas. Por isso Jesus diz que o resultado é que a minha mente vai ficando toda tomada pela ambição que é absolutamente equivalente à produção de trevas interpretativas, de trevas na energia que emana do meu ser. E ele conclui dizendo: cuidado, para que aquilo que em ti deve ser luz, que é o teu olhar, o teu pensar, o teu desejar, o teu ambicionar sublime, não se converta no oposto disso, porque do contrário, que grandes trevas serão. Aí ele nos leva para aquele ponto, no qual ele diz que isso tudo tem a ver com a nossa decisão de senhorio, de quem é o Senhor da nossa existência. E ele nos encurrala naquilo que alguns chamariam de monoteísmo radical, mas que é uma expressão extremamente pobre para designar o que aqui se expressa, porque Jesus não está falando de monoteísmo, ele está falando de adoração com entrega absoluta do coração a Deus, ao Pai. Ninguém pode servir a dois senhores. E com isto, e falando a discípulos, a pessoas que se candidatavam a segui-lo, a andar com ele, a obedecê-lo, e que, portanto,
não adoravam a ídolos explícitos e objetivos, feitos de pau, de prata, de pedra, de gesso ou de qualquer coisa, porque já se sabiam, já se sentiam livres dessas idolatrias, livres dos politeísmos básicos, livres dos panteões de objetividade absolutamente pueril. Ele, ao assim dizer, nos adverte quanto ao panteão das subjetividades, que pode penetrar de maneira subreptícia e frequentemente penetra em todos nós. E que faz a gente pensar que seja possível servir a Deus e a ambição pelas riquezas. Servir a Deus e a vontade de ficar rico. Servir a Deus e ao culto às materialidades. Portanto, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Vocês estão pensando que o dilema de vocês entre Deus e os ídolos acabou? Esse dilema jamais acabará. É uma tentação permanente no coração do discípulo. Mesmo que você diga para si mesmo, pela evolução do seu suposto pensar, que você está livre das idolatrias, que você já não se ajoelharia demais diante de qualquer criatura, diante de qualquer que fosse a objetividade da suposição de cultos que se pudesse dar àquilo que não fosse Deus. Porque vem Jesus e simplesmente nos afirma que essa tentação está presente na sutileza dos nossos desejos, das nossas cobiças, das sutis inversões de valores que podem se estabelecer em nós da noite para o dia. Com uma rapidez imensa. Basta aquilo que nos seja chamado de um golpe de sorte. Basta você ganhar uma herança que não estava esperando. Basta você sair subitamente da vida modesta para a possibilidade de uma existência extremamente mais farta, que o seu coração pode seguir um caminho que você mesmo não conhecia. Basta que você tenha, de maneira prolongada, não só a experiência da fartura, que é boa, mas a experiência do sentir e do pensar que a sua fartura agora é alguma coisa que você guardou e pode acumular para além da possibilidade das tribulações, do minguamento e da escassez, na hora que de um modo ou de outro meu coração se desvia para a perspectiva de pensar que agora eu tenho, agora eu posso, agora eu sou, agora eu garanto mais. Nessa mesma hora, o altar de Mamon brotou dentro de mim. É sutil, é permanente, a tentação é constante. Essa luta de penetração desse Senhor subreptício em nós, subliminar muitas vezes, não desaparece jamais. Por isso, diz ele, ninguém pode servir a dois senhores. Eu disse no início, há um mês atrás, que isso não se contingenciava apenas a dinheiro, a monetariedade. Eu falei de uma quantidade diversa de manifestações de poder, desde o poder de natureza estética, passando pelo poder da inteligência, da cultura. A gente listou um elenco de expressões de riqueza, porque nem toda riqueza é a mesma para todo homem. Existem homens que até por orgulho dão de mão ao dinheiro, porque cultuam a si mesmos no seu próprio saber. Ora, esses
não estão vivendo em jactância menor pelo seu desprezo à monetariedade do que aquele que corre atrás do elemento monetário todos os dias. O fato é que Jesus decidiu dar materialidade a essa expressão com aquilo que de material é o que mais tentador existe para todos os homens e mulheres do planeta, que é o mamon, que é o monetário, que é de onde procede o nosso culto ao dinheiro, que antes de ser um elemento de cédula, é um valor, é uma categoria, ainda que numeral, ainda que guardado em algum canto, ainda que esteja apenas num estoque virtual, ainda que presente apenas numa nuvem de natureza cibernética, como hoje acontece com boa parte das nossas ações na Bolsa de Valores, sem concreção e sem papel, é um número, é um dado numa nuvem cibernética. Mas que ganha sua concreção dentro do nosso coração, pelo que forma em nós de pseudo-segurança, de pseudo-garantias, e que na mesma hora faz brotar, faz nascer um altar de culto dentro do nosso coração, acerca do qual Jesus disse: não se enganem, ninguém conseguiu, ninguém consegue, ninguém conseguirá servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você começa a se dedicar a um, vai desprezar o outro. E se dedicar ao outro, desprezará o primeiro. Escolham a quem vocês querem desprezar. Se vocês querem desprezar aquilo que na terra se chama de valor supremo, maior, bem e segurança, que ganha sua materialização na expressão do poder do dinheiro, ou se vocês, em amando a Deus de fato sobre todas as coisas, colocarão o dinheiro no seu devido lugar, ou seja, num lugar de subserviência total, cujo valor só existe se trouxer antes de tudo no nosso coração a dedicação de que a existência dele não só está secundarizada, mas está posta a serviço de Deus, da vida, do irmão, do próximo, da existência. Esse é o tipo de desprezo que o dinheiro precisa ter. O desprezo de quem, amando a Deus sobre todas as coisas, faz o dinheiro ser servo da vida. Não apenas da minha vida, mas de toda outra vida para além da minha. Quando esse recurso transcende a minha própria necessidade. Tudo aquilo que está para além da necessidade imediata minha e da minha casa é o que sobeja, é o que já deve estar em estado de desprezo, colocado como servo em favor da vida e da existência, para além da minha, da existência de outros. Por isso Jesus diz: ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Ninguém. Não houve este que o fizesse. Quem quer que tenha pretendido exercer esse tipo de hibridização no ser, viveu apenas para ver sua própria corrupção. Viveu para ver que Deus, embora tivesse continuado a ser cantado, pregado, louvado da boca para fora, no coração foi destronado. Nós temos, por exemplo, a manifestação dos chamados ministérios cristãos que ficaram bilionários. Eu nem vi nenhum deles se manter piedoso. Não vi em nenhum deles o amor de Deus continuar intacto. O que você vê
é a proliferação das joias, dos brilhantes, a proliferação das expressões de poder. É o indivíduo agora achando que é pouco entrar em Jerusalém montado num jumentinho emprestado. Ele tem que ter uma manada de jumentos no mínimo. Aí ele começa a querer sofisticar e dizer tudo para o Senhor Jesus. Ele não teve, mas em mim ele está tendo. Como se Jesus tivesse sido um carente. Jesus não tinha seguranças, mas eu tenho 12 que andam à minha volta. Parece que não ouviram Jesus dizer, seus tolos. Ou vocês não sabem que isso é escolha minha, é a escolha de, sendo Deus, subsistindo como Deus, decidir viver, reconhecido em figura humana, sendo obediente até a morte de cruz, ou não sabeis que se eu rogasse ao Pai, Ele enviaria, não 12 segurançazinhos, mas 12 legiões de anjos. É uma escolha. Porque ninguém manifestou esse culto mais absoluto ao Pai do que Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, e sendo rico, se fez pobre, por amor a todos nós, e para nos ensinar o caminho, para nos ensinar a seguirmos os seus passos. Porque ninguém pode servir a dois senhores. E aí é que reside a sutileza extraordinária de como às vezes a gente começa na dependência de Deus da vida e termina achando que a nossa existência faz favores a Deus. Pelo que a gente conseguiu se tornar, pelo que a gente conseguiu ajuntar, pelo que a gente conseguiu amealhar, pelo que a gente conseguiu acumular. Ainda mais nesses dias, onde explicitamente o altar de Mamon está erguido no meio daqueles que se chamam discípulos, no meio daqueles que dizem que pertencem àquilo que de tão pervertido é a abominação diante de Deus e de anjos chamarmos ainda de igreja. Aonde todo culto é a Mamon, aonde o único mediador entre Deus e os homens é o dinheiro, aonde Deus só ouve orações que são regadas à unção de dinheiro, aonde toda espiritualidade só se estabelece pelo dinheiro, aonde toda a bênção de Deus só se reconhece em dinheiro, aonde toda a graça de Deus só é entendida como graça se pela vida fácil nós começarmos a dizer que ajuntamos para nós muitos bens e para muitos dias. Esse é o sinal dos sinais da bênção de Deus nos dias de hoje, quando o amor ao dinheiro se tornou a razão da existência, sobretudo daqueles que dizem que vivem para fazer o ministério de Deus conhecido na face da terra. Esta é a palavra, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, e que ninguém a subverta, porque ela é pura e simples verdade do Evangelho de Jesus. Agora, entrando no que eu quero começar a falar hoje, Jesus nos dá razões extremamente objetivas e práticas para que seja assim. Ele diz, olha, se não for assim, além de tudo que já foi dito antes de desconstrução espiritual, de inversão de polos e de significados, além de tudo isso, ainda existe o elemento cancerígena que entra na existência concreta, física, psicológica, emocional e espiritual de cada um de vocês. Olhem o por isso conectivo que aparece aqui no capítulo 6
depois que Jesus diz todas as coisas que eu resumi até agora, fazendo uma síntese do que eu falei no mês todo que nos precedeu, dizendo no verso 25, por isso vos digo, por isso vos digo. Se não serviu até agora todo o arcabouço dos sentidos espirituais, pelo menos acordem na perspectiva daquilo que tem o poder de se materializar como desgraça já na existência daquele que cultua de maneira polarizadamente invertida o significado da vida e da existência. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, porque a desembocadura de todas essas coisas é a produção de ansiedade no coração. Você já viu alguma pessoa que, por mais que tenha acumulado muito, tenha ficado sem ansiedade? Eu nunca conheci. Eu até conheço pessoas que têm, pela capacidade de trabalho, o poder de produzirem riquezas, mas que não se tratam como pessoas ricas por causa das riquezas, que se tratam como pessoas ricas por causa da graça de Deus. E as riquezas nas mãos delas são sempre distribuídas de maneira generosa e farta. Elas se servem das riquezas de maneira extremamente comedida para elas próprias e doam de maneira extremamente desmedida, colocando o dinheiro no seu devido lugar, como um servo acachapado diante do Senhor dos Senhores e do sentido da vida. Agora, fora esses que são poucos, são tão poucos que na minha experiência de vida, não sendo eu um ser idoso, mas rodado, e tendo conhecido milhares e milhares e milhares de ricos em volta do planeta, vir a dizer a vocês que conheço alguns poucos, que talvez caibam nessas duas mãos, no curso da minha vida inteira, que em tendo tido muito, nunca julgaram que o muito que conseguiram era deles, que se serviram com temor e tremor e se servem com temor e tremor do que têm para prover com modéstia o suficiente para a sua vida e para os seus, e com total desproporção abrem mão em generosidade, ajudando a outros e a muitos. Em razão disso, é que eu digo a vocês que são poucos os que eu conheci assim. Justamente são poucos os que eu conheci que, tendo muito, não consideraram o que tinham sendo propriamente seu e por isso vivem sem o desespero da ansiedade. Mas todos os milhares de outros que eu próprio conheci, tendo muito e considerando o que tem algo vital para a continuidade das suas existências, todos eles vivem mergulhados na angústia da ansiedade. Ansiosos, aflitos, despacificados, possuídos por esse poder cancerígena da ansiedade, por essa loucura da ansiedade, por essa antiprofecia da ansiedade. Porque a ansiedade carrega em si o elemento da incredulidade que gera o sentido da antiprofecia. Ela traz o medo como latência para dentro do ser. Deveria ser o oposto.
O indivíduo, tendo muito, deveria profetizar com o que tem a sua segurança. Mas quanto mais se tem, mais insegurança. Quando a segurança do indivíduo é o que ele pensa ter e não o Senhor dos Senhores. Aí você vê e encontra o paradoxo, a contradição existencial não explicável para muitos, de que os seres menos ansiosos frequentemente são os que têm muito pouco. São os que não têm medo de serem roubados, porque não existe o que neles roubar. São os que não têm medo de perder, porque eles não têm o que perder. São os que não têm medo de amanhã não ter, porque já se acostumaram todo dia a não ter nada para o dia de amanhã e já aprenderam que o dia de amanhã, visto como não tendo nada, não será um dia sem nada. Porque aprenderam que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá na forma de um maná que cai apenas no dia chamado hoje. E o coração se habituou a esta confiança, se entregou a essa certeza. Dorme esse sono de paz, porque sabe que não tem que fazer gestão de nenhum outro dia. Que no dia de hoje Deus deu tanto quanto deu em todos os outros dias anteriores, por isso eu estou vivo no dia chamado hoje, e por isso estarei também, se assim o Senhor quiser, no dia chamado amanhã. E esse coração se desenvenena da ansiedade. Mas o oposto é pura ansiedade. E a ansiedade carrega todos os males para dentro de nós. A ansiedade faz sinapses no nosso cérebro de nervosismos que nenhuma medicina cura. A ansiedade produz síndromes do pânico dentro de nós. A ansiedade nos faz ficarmos penetrados por expectações de medos inexplicáveis, mesmo quando o cara diz, mas por que você está com medo, você está com tanto, mas subjaz e lateja dentro dele um medo de desconstrução súbita. A ansiedade é, por isso, como eu disse, a antiprofecia. É a manifestação da incredulidade que não se manifesta com palavras de negação. É uma emoção sem fé. É a ansiedade. E que vai tomando conta da vida da gente. Chega uma hora em que nós começamos a dizer para nós mesmos que aquilo não é ansiedade. A gente tenta batizar aquilo com o nome de responsabilidade. Não, eu me sinto assim porque eu sou responsável. Pode batizar com o nome que você queira. Pode ungir do jeito que você desejar, tentar ungir a sua ansiedade. Jesus chamá-la-á, todavia, pelo nome. É uma ânsia. É uma ânsia. É uma angústia latente. É uma expectação de um mal que, por mais seguro que você pense estar, não deixa seu coração jamais descansar. Ansiedade. É a desgraçada qualidade de um existir em ânsia, em desejo, ou em medo, ou em temor. É um tatear futuro. É a presunção de, não podendo viajar no tempo, existir como se a gente pudesse apalpar, agarrar e segurar o amanhã. Imaginem que tarefa mais louca é essa. Que dedicação mais estúpida é essa,
a buscar agarrar o inagarrável. E a gente chama e vê pessoas chamarem isso de responsabilidade, de sentido de compromisso com o futuro. Vão chamando isso como desejam, mas nada muda o fato de que essa é a trágica qualidade de uma existência que se desqualifica na ânsia de ter. Não é na ânsia de ser. Porque o desejo de ser não gera ansiedade, que quando alguém quer ser, se torna. Quando alguém quer ser, se torna. Ser é possível. Agora, estender e enfiar a mão no futuro é impossível. E daí decorre essa ânsia imbecilizante, que é o que move o mundo. Se você for pensar hoje no que está movimentando a Terra, ela é movimentada pelos motores da ansiedade. Isso é o que nos faz correr em desespero. Porque a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso que as pessoas matam, é por isso que as pessoas morrem, é em razão disso que nações fazem guerra com outras nações, é visando os recursos que dali se pode obter ou auferir, que soberanias nacionais são aviltadas ou violentadas. É por isso que revoltas surgem, é por isso que revoluções acontecem. Tudo acontece movido pelo motor dessa ansiedade cobiçosa, dessa insatisfação jamais morrente dentro de nós. A ansiedade carrega o poder do inferno, dessa coisa que não morre nunca, que não acaba jamais. Agora, imagine, veja agora, peça a Deus que lhe dê a graça de discernir e perceber as engrenagens do mundo e veja se ele não é movido pela energia da ansiedade. Em todos os sentidos, em todas as coisas. Das pequenas, das mínimas, às grandiosas, às macro, às mega realidades. Tudo movido por isso aí. E que, como eu dizia, altera o cérebro da gente, altera as emoções da gente, altera a psique da gente. Já instalou em nós um Deus vigente, que não é o eterno, é o Deus da temporalidade, é o Deus do tempo, é o Deus do imediato, é o Deus destino, é o Deus fortuna. É um Deus invisível que transcende a monetariedade, mas que nos penetra com uma força de uma possessão maligna maior do que a de legiões. Ansiedade. E se somatiza no nosso corpo. Atinge nossa carne, nossa pele, nosso sangue, nossos ossos. Corrompe o nosso olhar, ilude a nossa visão. Nos coloca como uma espécie de síndrome de super-homem afetado pela criptonita vermelha. Bem que eu podia, mas não estou conseguindo. Antes eu conseguia, antes do Luthor ou do Coringa armar essa armadilha para mim, eu não sabia, bebi um suco de criptonita. Aí o cara fica dizendo, onde está a minha visão de raio-x? Onde está a minha capacidade de voar? Eu pensei que eu podia voar porque não voo mais. Eu pensei que podia agarrar o futuro, eu tinha certeza de que o futuro estava na minha mão, por que já não está mais?
É pura loucura. É doença do começo ao fim. E a existência humana está toda adoecida nesse surto, nessa insanidade, nesta absoluta maluquice. Aí vem Jesus e diz: por isso eu vos digo, por tudo que eu disse antes, pelas significações de cada coisa que eu afirmei, é que eu digo a vocês, não andem ansiosos de coisa alguma, porque a ansiedade é a sacerdotisa do culto a Mamon, do culto ao poder, do culto à temporalidade, do culto à relatividade, do culto às coisas que por si mesmas se corrompem e se destroem. Você já viu alguém ansioso por causa da glória de Deus? Eu nunca vi. Você já viu alguém ansioso porque foi visitado pela satisfação celestial? Só, meu Deus, para de me satisfazer que eu estou morrendo de ansiedade. Alguém que diga: Senhor, tu não podes ser o meu pastor por completo, senão eu ficarei totalmente ansioso. Não existe isso. É tão fácil enxergar, mas a gente não quer ver. Porque crack é droga boba, perto desses cultos, desses vícios mentais, emocionais, espirituais, afetivos, decorrentes da inversão de valores que Jesus estereotipa na manifestação do culto a Mamon, mas que tem diversas formas de cultos subjetivos a essa mesma entidade espiritual, que se resume em cultuar um poder que não decorra da nossa confiança única e absoluta no Pai das luzes, no Senhor da nossa vida, no cuidador da nossa existência, no Pai Celeste. Tudo que não é confiança em Deus é culto a essa outra dimensão. Tudo. Por isso Jesus trabalha com as categorias absolutas o tempo todo. Aparentemente duais. Não acumuleis aqui, ajuntai na celestialidade. Cuidado com os olhares, porque se o olhar se voltar para a dimensão do culto à temporalidade, todo ser se escurece. Se ele se voltar para a dimensão do culto ao Deus verdadeiro e aquilo que Deus chama luz e vida, todo o seu ser se ilumina. Ninguém pode servir a dois senhores, não se iludam, não se equivoquem, não há ninguém capaz de fazer essa síntese. E aí, mais uma vez, ele absolutiza as coisas dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não deixou algumas coisas reservadas para serem objeto santificado da nossa ansiedade. Que é uma coisa que às vezes parece que acontece com a gente, vocês já perceberam? No nosso auto-engano, a gente chega e diz: bom, eu não vou ficar ansioso por dinheiro, tá legal. Nem vou ficar ansioso por algumas outras coisas que eu já identifiquei. Mas tem algumas coisas, Senhor, que eu tenho direito à ansiedade. Eu tenho direito à ansiedade por uma mulher que eu ainda não tive. Isso aí até os anjos entendem. Até o Pai compreende. Isso não faz parte daquele coisa alguma que Jesus designou ali. Isso é ansiedade por um homem. Anjo não entende porque aparentemente todos eles se manifestam em características masculinas. Mas se tivesse anjo feminino, entenderia completamente.
Aí a gente vai agregando permissões de ansiedade. E com toda a unção de responsabilidade que a gente ganha, é o meu direito a ficar ansioso em razão do meu peso. A balança. Senhor, eu estou ansioso, ansiosa, que eu preciso perder 20 quilos nessa balança. Aí engorda 30 de tanta ansiedade. Ansiedade por ter um filho. Parece que é um direito que a gente tem. Ah, eu preciso ter um filho. Essa é uma ansiedade santificada. Até a ciência diz a você, pode ficar ansioso que você engravidará com mais facilidade. Ansiedade mata toda a fertilidade em todas as dimensões. Ansiedade desfertiliza meu cérebro na criatividade. Ansiedade tira a fertilidade da minha imaginação para a construtividade positiva. Ansiedade é fixação. Ansiedade é obsessão. Ansiedade é pensamento único. Ansiedade é a existência não aberta para as variáveis e para as alternativas múltiplas da graça de Deus. Mas eu vou continuar o resto na quarta-feira que vem. Tá bom? Vamos outra vez aqui dar as mãos, orar juntos, com alegria no Senhor Jesus. E o pessoal querido que nos vê em casa, que o Senhor visite a cada um, com poder, na força do Espírito Santo. Vamos cantar, concluindo. O teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas sobre ti nenhum tipo de ansiedade. Tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar